Bom dia para você, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a bondade de Deus esteja presente na sua vida, dentro do seu lar, na sua casa, na sua família, abençoando tudo quanto você apresentar ao Senhor, os seus planos, porque a Bíblia diz que a gente precisa apresentar os nossos planos a Deus para que eles possam dar certo. Sabe por quê? Porque quem tem o controle da nossa vida é Deus. Nós fazemos a nossa parte. Nós sonhamos, nós buscamos, nós corremos atrás, mas quem dá o veredito final é Deus. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é dono e criador desse mundo em que a gente vive, né? Ele que nos fez, Ele que nos criou, Ele nos conhece melhor do que qualquer pessoa e melhor do que você mesmo, amém? Glória a Deus. Hoje eu quero trazer uma reflexão para a sua vida de uma história que se encontra no livro de Atos 9. Eu quero ser breve, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração. E o Espírito Santo tem poder de mudar a sua vida, mudar o seu coração e quebrar, talvez, algum mal que possa existir na sua vida, que talvez esteja impedindo você de avançar, de conseguir, né? Talvez as suas orações não tenham sido atendidas, mas é porque às vezes a gente precisa tomar algumas atitudes, às vezes a gente precisa fazer a vontade de Deus e que nem sempre é a nossa. E eu vou te provar isso na palavra de Deus, como eu havia dizendo no livro de Atos 9. Vai contar a história de um homem chamado Saulo de Tarso. Um homem em que ele era um perseguidor. Um homem que ele foi ensinado e treinado na vida dele para guerrear, para perseguir. Um homem em que ele era mau, só que ele acreditava que aquilo que ele fazia era o certo. Um perseguidor de Jesus Cristo. Um perseguidor dos cristãos, das pessoas que adoravam Jesus. E esse homem, né, detestado por muitos, um homem que havia matado muita gente, que buscava, através das leis, destruir o povo de Deus, que tinha o poder e a lei nas suas mãos, mas um homem que acreditava que estava fazendo certo. Talvez a gente olhava para esse homem e a gente deseja, quando a gente vê uma pessoa dessa forma, a gente sempre deseja o pior para essa pessoa. Porque uma pessoa que persegue a Cristo, uma pessoa que persegue os filhos de Deus, né? O que a gente pode tirar de dentro de nós de bom para desejar para essa pessoa? De nós mesmos, nós não conseguimos tirar nada. Porque nós somos criados assim. Nós fomos ensinados assim. O ser humano, estou falando carnalmente, a gente gosta de quem gosta da gente. A gente gosta e deseja o bem para quem faz as coisas boas para nós. E quando a gente se depara com uma pessoa igual a Saulo de Tarso, dificilmente a gente vai conseguir desejar algo bom para essa pessoa. Só que o Evangelho de Jesus, talvez muita gente não tenha entendido verdadeiramente o que é o Evangelho de Jesus. Sabe, às vezes pessoas buscam coisas que eu acredito que Jesus nem está tão interessado naquilo.
Talvez pessoas buscam na sua aparência, no seu vestimento, no seu cabelo. Eu não estou criticando nada. Cada um tem a sua crença, a sua limitação, o seu ensinamento. Só que o Evangelho, ele é mais que isso. A Bíblia diz sim que a gente não deve se escandalizar, que a gente não pode fazer o outro pecar, né? Que a gente não pode tirar isso das pessoas. Então, a gente precisa sim tomar muito cuidado. Só que o Evangelho, ele não está focado nisso. Jesus, em várias situações da Bíblia, ele deixa ensinamentos para nós que verdadeiramente ele quer o nosso interior. Jesus quer que nós amamos os nossos inimigos. Jesus quer que a gente ora para aquela pessoa que nos deseja mal. Jesus quer que a gente viva o verdadeiro evangelho, que foi o que ele deixou para nós. E as outras coisas, sabe? Ela vem. Porque se o Espírito Santo toca em você, se o Espírito Santo, ele é na sua vida, as outras coisas vêm automaticamente. Ele toca no nosso coração. Se verdadeiramente a gente viver dentro do Evangelho, fazendo a vontade de Deus, o Espírito Santo vai ter autonomia na minha e na sua vida para nos tocar e nos ensinar o que é certo e o que não é, o que pode e o que não pode. Ele faz isso. E esse homem chamado Saulo de Tarso, como eu já disse, um perseguidor de Cristo Jesus, em um belo dia de sua vida, onde ele estava indo perseguir um povo de uma cidade chamada Damasco, esse homem estava à beira do caminho e Jesus Cristo resolveu ter um encontro com ele. Sabe, tem vezes que nós vamos ter um encontro com Jesus. Só que tem vez que é Jesus que vem ter o encontro com a gente. Eu me lembro que aos meus 10 anos de idade, eu tive um encontro com Jesus. Eu aceitei um estudo bíblico na minha casa. Eu lembro como se fosse hoje. Eu chego a me emocionar. E aquela moça passou debaixo de chuva, oferecendo um estudo bíblico. E o meu coração ardeu. E eu falei, eu quero isso, eu quero aprender. E eu tinha 10 anos de idade. E eu aceitei aquele estudo bíblico e depois eles entraram em contato com a minha mãe. E nós começamos a fazer um estudo bíblico e a minha família foi servir a Deus. A minha mãe voltou a servir a Jesus. E eu fui conhecer esse Jesus que às vezes a gente escuta falar de Jesus e a gente cria na nossa cabeça uma imagem como se a gente conhecesse Jesus, mas viver com Jesus é muito diferente do que conhecer e ouvir falar de Jesus. Conhecer Jesus vai muito além do nosso conhecimento. Quando a gente cria uma intimidade, quando a gente cria um encontro, sabe? Um encontro de falar assim, agora eu vou conversar com Jesus, agora eu quero estar com Ele. Porque você, depois que você tem um encontro verdadeiramente com Jesus, você entende que Ele não é apenas um Jesus que morreu na cruz, que deu a vida dele por você e nossa, tá bom. Não, você quer agora caminhar com Ele, porque é aquele mesmo Jesus que morreu na cruz, que derramou sangue no Calvário pela sua vida, pela minha vida. Esse Jesus, Ele ressuscitou e Ele vive entre nós. Então,
quando você tem um encontro com Jesus, você começa a ter uma vontade de agora caminhar com Ele. Não só conhecê-lo, mas caminhar com Ele. Ter encontros com Ele. Como que a gente tem encontro com Jesus? Através da oração. Através daquela oração sincera. Ah, mas Daiane, eu não sei orar. A oração mais bonita é a oração sincera que vem de dentro de você. Jesus é o seu amigo. Jesus é o seu protetor. E quando você quiser falar com Jesus, não precisa de muitas cerimônias, sabe? Sabe como você conversa com a sua mãe, com o seu pai, com o seu amigo, com o seu vizinho? E conta as coisas, as situações que aconteceram na sua vida? Com Jesus é assim. Você vai contar para Jesus o que tem acontecido na sua vida. Você vai falar para Jesus o que você quer, o que você deseja, qual é o sentido da sua vida, onde você quer chegar. E a partir disso que você vai começando a ter essa intimidade com Jesus Cristo, você cada dia vai querer conversar mais e você vai ver que tem conversas e situações e momentos que você não vai querer ter mais às vezes com pessoas que não vai poder fazer nada por você. Pessoas que às vezes vai te ouvir naquele momento, só que depois ela vai comentar com outra pessoa a sua dificuldade, o seu problema, ou que no dia de amanhã aquela pessoa não é sua amiga mais e aí, tudo que você disse volta contra você. E Jesus Cristo não é assim. Eu te apresento um Jesus Cristo que não te julga. Um Jesus Cristo que te entende. Um Jesus Cristo que, com um coração puro e sincero, verdadeiro, quebrantado, Ele te perdoa. E Ele te dá a mão para você levantar novamente. E para você seguir a caminhada. Um Jesus Cristo que não vai te julgar. E quando eu tive esse encontro com Jesus, eu fui, e eu permaneci ali por um tempo. Mas depois eu não fiquei, talvez, não sei, muito nova, falta de maturidade ou falta de um verdadeiro conhecimento. Eu vivi alguns anos afastado da presença de Deus, mas depois Jesus foi ter um encontro comigo. Porque como eu havia dito, vai ter momentos que nós vamos ao encontro de Jesus. Quando eu aceitei aquele estudo, quando eu comecei a seguir a Jesus, eu comecei a ir para a casa de Deus e eu comecei a louvar o Senhor, eu fui ter um encontro com Ele. Só que eu não permaneci no centro da vontade de Deus. E em um certo tempo da minha vida, à beira do caminho, Jesus foi ter um encontro comigo. Assim como Jesus foi ter um encontro com Saulo de Tarso. Sabe? E com Jesus é assim. Às vezes você vai e às vezes Ele vem. Nós só precisamos entender o que Ele quer de nós. E quando Jesus teve um encontro com aquele homem à beira do caminho, Jesus se deparou com ele e aquele homem, pela sua grandeza infinita de Jesus, pela sua glória, aquele homem teve uma queda de um cavalo muito grande. Aquele homem que era um homem poderoso, um homem de boa situação financeira, um homem que a lei acatava tudo o que ele queria, um homem respeitado. Quando encontrou com Jesus à beira do caminho, aquele homem caiu do cavalo e a Bíblia vai dizer que ele perdeu a sua visão e ele ficou atemorizado. E Jesus perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Naquele momento, eu acredito que tudo que aquele homem tinha aprendido até aquele momento da vida dele tinha se tornado a nada, sabe? Naquele momento, eu acredito que ele começou a se perguntar: o que está acontecendo aqui? E
Aleluia. Aquele homem caído à beira do caminho, ouvindo a voz de Jesus, atemorizado, assustado, naquele momento sem poder nenhum, sem glória de si nenhuma. Obedeceu à voz de Jesus, que mandou ele ir para a cidade mais próxima e aguardar. Os seus ajudantes, os seus homens, ajudaram aquele homem a se levantar do chão e levaram aquele homem até a cidade mais próxima, onde esse homem teve uma visão espiritual. Então Jesus já estava começando a trabalhar na vida daquele homem, porque ele teve uma visão espiritual. E nessa visão, ele teve uma imagem, uma voz, que dizia para ele que um homem chamado Ananias ia até ele, até o encontro dele. E Jesus foi, ao mesmo tempo, em visão, até Ananias. Ananias era um homem de Deus. Ananias era um homem que ensinava a palavra de Deus, que tinha suas ovelhas. Um homem que Saulo de Tarso ia chegar até Damasco e com certeza ia matar Ananias. Ia matar a família de Ananias. Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco para destruir aquele povo de Damasco. E isso incluía Ananias, que era um servo de Deus. E quando Jesus foi até o encontro de Ananias em visão, ele disse: Ananias, eu quero que você vá até o lugar que eu te indicar. E lá vai ter um homem chamado Saulo de Tarso. E eu quero que você vá até esse homem, que ele está te aguardando. Ele está sem visão e eu quero que você ore por ele, para que ele recupere suas vistas. Eu não consigo nem imaginar o que passou pela cabeça de Ananias. Mas a Bíblia diz que Ananias foi falar ao Senhor: mas Senhor, esse homem é um perseguidor. Senhor, esse homem é mau. Ele mata. Ele nos mata através das leis. E ele não gosta dos servos de Deus. E o Senhor disse: vai, Ananias. Sabe, às vezes a gente é colocado em algumas situações que a gente não quer. Às vezes a gente é colocado em situações que a gente até tenta dar o nosso jeitinho. Mas Senhor, né? Mas Senhor, não posso fazer isso. Mas Senhor, essa pessoa não, Jesus. Essa pessoa, ela me persegue, ela me maltrata, ela me fere. Mas Jesus não quer saber das suas desculpas. Jesus não quer saber das minhas desculpas. E como eu havia dito, Saulo era um homem em que ninguém acreditava que talvez aquele homem um dia pudesse ser transformado. Que talvez aquele homem um dia pudesse ter um encontro com Jesus. Ou Jesus um encontro com ele. Porque tem pessoas na nossa caminhada que é tão difícil, que a gente não acredita nela mais. Que a gente acha assim, não, isso aí não tem mais jeito. Isso aí acabou. Nem Jesus dá jeito, não é assim que a gente fala? Mas Jesus dá jeito. Sabe, eu não sei se na sua vida existe alguém que você pensa assim. Eu não sei se você já desistiu de orar. Talvez pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa. Mas eu quero te dizer que se você desistiu, para você continuar. Porque nós não podemos fazer nada, mas Jesus pode. Saulo de Tarso, um homem cruel, mas que Jesus teve um encontro com ele.
e que no momento do encontro toda a sua glória caiu ao pó, à terra, porque o poder de Jesus é tão grande que não tem poder humano que fique de pé perante a presença de Deus. Não tem como. E Ananias questionando o Senhor, mas Senhor, eu não posso, Senhor, aquele homem é mau, aquele homem ia vir matar minha família, Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente fica sabendo, eu acredito que Ananias, quando ficou sabendo que aquele homem tinha tido uma queda do cavalo, que aquele homem teve que retroceder, voltar para trás e que aquele homem não ia chegar até Damasco, eu acredito que Ananias deve ter ficado muito feliz. Glória a Deus! Esse homem não vai chegar aqui. Acredito que Ananias tinha orado ao Senhor, apresentado ao Senhor, para que aquele homem não chegasse, né, até a sua cidade, até a sua família. E deu certo a oração de Ananias. Saulo não chegou. Só que agora Jesus pede para ele que ele vá até Saulo. São situações difíceis que Jesus nos coloca. São situações que a gente não quer. Mas eu vim te apresentar um Jesus que faz vontade dele e não a nossa. Eu vim falar de um Jesus que tem uma sabedoria muito maior que a nossa, que conhece o amanhã, o final, o meio, e que a gente acha que sabe alguma coisa e não sabe nada. Só que Ananias, como eu disse, era um servo de Deus, né? E mesmo não querendo, Ananias foi até Saulo. Talvez com medo. Se eu chegar lá e Saulo me matar? Mas ele foi. Porque a obediência, ela sempre tem que vir. Quando a gente se fala de Jesus, a gente tem que saber ter obediência. Quando a gente se fala de Jesus, a gente tem que ter temor. E Ananias, mesmo não querendo, Ananias obedeceu à voz de Jesus. E ele foi até aquele homem. E quando chegou lá, viu aquele homem sem visão. Aquele homem que não era mais aquele soldado. Que aquele poder todo não estava mais sobre ele, porque a glória de Jesus já estava sobre aquele homem. O Espírito Santo de Deus já estava sobre a vida daquele homem. E Ananias orou por ele. E quando Ananias orou e passou a mão sobre os olhos daquele homem, a visão daquele homem voltou. Só que agora uma visão diferente. Só que agora uma visão espiritual. O velho Saulo tinha sido sepultado. Quando aquele homem teve um encontro ao pó, na queda do cavalo, o velho Saulo foi sepultado. E a Bíblia diz que Ananias batizou aquele homem. E Jesus disse para Ananias: Ananias, vá até ele, porque eu vou mostrar para ele. Eu vou mostrar para ele como é pregar o meu evangelho. E Saulo, depois, recebeu um novo nome, Paulo, apóstolo Paulo. E ele se tornou um dos maiores pregadores de Jesus. Sofreu, mas agora não por perseguir, agora por pregar a palavra de Jesus. Agora por amar a Jesus e querer levar aquele encontro que ele teve até outras pessoas. Um homem que sofreu pregando o evangelho, mas por amor a Cristo. Então, duas reflexões para você nessa palavra. Primeiramente, não tem pessoas que é impossível para Deus transformar. Mesmo que a sua beira do seu caminho tenha muitos Saulos, não desista. Continue orando, que uma hora Jesus tem um encontro com essa pessoa. E a outra lição dessa palavra
é que Jesus vai nos colocar em situações que às vezes não é o que a gente quer, que não é o que a gente deseja, não é o que a gente estava buscando, esperando, mas é o que Ele quer. E que nós precisamos ter obediência e temor à voz do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, através dessa palavra, que o Senhor Jesus possa trabalhar no seu coração, para você conseguir perdoar, para você conseguir amar o teu próximo como a ti mesmo, para você não tratar as pessoas da forma que elas te tratam, para você mostrar que você é diferente. Que mesmo se o seu perseguidor hoje quiser ir ao encontro para tirar a sua vida, mas se amanhã Jesus mandar você ir até ele e orar por ele, que você possa ter um coração aquebrantado para fazer isso. Amém? Essa é a palavra que o Senhor Jesus, tem colocado o meu coração diante de todas as situações que a gente tem vivido. Não tem nada impossível para Deus. Aquieta o seu coração. Aquieta, sabe? Mediante todas as notícias que vêm, mediante política, mediante... eu não sei. Mas são notícias que vêm atemorizando as pessoas, causando medo, apavoramento. Mas eu quero te dizer através dessa palavra, não tem nada impossível para Deus. Não tem homem que se acha forte, que Jesus não pode transformar e que Jesus não pode mudar, mesmo que aos nossos olhos parece que não tem mais jeito. Então ore, ore. Eu não sei quem é o Saulo da tua vida, mas ore. Ore pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu vizinho, pelos seus governantes, pelo nosso país. Porque para Deus, nada é impossível. Deus abençoe o seu dia com a graça do Senhor Jesus, que o poder do Espírito Santo venha se derramar poderosamente sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, com infinitas e ricas bênçãos. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.